dar uma de preguiçoso aqui, ó. Então, eu vou colocar colocar um W aqui na frente, ó. Vou emendar minha tabela. Deixar essa metade de cima aqui do jeito que tá, né? E vou apagar aquela setinha ali. Tá... Ok. Então, só continuando minha tabela, né? 01, 01. E aqui 01, 01. Beleza. Aí eu tenho aqui 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E aqui eu dou uma de preguiçoso, sabe, pessoal? Porque como a gente já divide de 4 em 4, o X aqui são 4 zeros, 4 uns. Então aqui eu tenho mais 4 zeros e eu tenho mais 4 uns. Aqui o W são 8 zeros, né? Então eu tenho 4 lá e 4 aqui. E 8 uns aí, né? 4 ali e 4 aqui embaixo. Beleza? Entenderam o que eu fiz aí? Ao invés de ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eu coloquei um enorme zero lá em cima, outro enorme zero ali, representando os 4 zeros. Tudo bem? Ô, professor. Coisa de preguiçoso, coisa de preguiçoso. Quem já conhece a tabelinha aqui, né? Então, ó, 1000, 8. 8 é primo? Sim ou não? 8 é primo? Sim ou não? Não, né? Aí temos 9. 9 é primo, né? Que é 1001. 1001 é 9. 9 é primo? Opa, também não, né? O 9 ele é dividido por 3, né? Aí eu tenho 1010, 1010 é 10, né? 10 também não é primo, ele é par, né? 1011, 1011 é o 11. 11 é primo? Sim, né? Ó, 11 é primo. Aí a gente tem 1100, que é 12. 12 é par, não é primo. 1101 é 13. 13 é primo? 13 é, né? 13 é primo. Depois eu tenho 1011, que é o 14. 14 é par, não é primo. E eu tenho depois na última linha 1111, que é 15. 15 é primo? Não, né? Ele é divisível por 3 e por 5. Então, beleza. Ó. Vocês percebam o seguinte, que a tabela aqui, ó, para 4 variáveis, ela mudou um pouquinho, né? Mas a lógica continua a mesma. Então, eu coloquei aqui, ó, a variável w e x aqui em cima, que são as primeiras, e depois y e z, né? E aí eu tenho duas mudanças, né? Então eu tenho duas mudanças aí, tá bom? Então, o que que acontece aí? O que eu tenho lá dentro, em azulzinho, lá, a numeração, você viu que ele está fazendo na sequência, né? Então é justamente você pegar as linhas, né? Então, na linha 0 eu tenho S igual a 0. Na linha 1, o S é igual a 1. Na linha 2, o S é igual a 1. Você viu que eu pulei e fiz a de baixo? Então, ó, é a linha 2, ele está aqui embaixo, porque trocou aquela história aqui, ó. Né? Então, eu tenho duas trocas aqui. Eu tenho uma troca na, na linha e outra na coluna. Né? E o 3 aqui. Essa primeira coluna que eu fiz, tudo bem? Entenderam aqui?
Dúvidas, pessoal? Entenderam aí a primeira coluna? Beleza. Tá ok. Então, na próxima coluna, ó, a linha 4. Na linha 4 tem o quê? Tem 0 ou tem 1? O que eu vou colocar aqui no quadradinho 4? O que eu coloco no quadradinho 4? 0 ou 1? Ó, no quadradinho 4, o W é 0, o X é 1. E X e Y é 0, 0. Então, na linha onde eu tenho 0, 1, 0, 0. Então, na linha 4, eu tenho um 0. Mais alguém com Danilo? Ó? Eu tenho um 0. No quadradinho 5, que número que eu vou colocar? 0 ou 1? Mais alguém? Confirma o 1 do Danilo aí? Beleza, é isso mesmo, ó. Vou colocar 1. Agora, o importante é o seguinte, ó. Na A6, a linha 6, né? Então eu tenho linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, eu tenho um 0. A linha 6 está embaixo, ó. Então o meu 0 vem para cá. E obviamente no 7 eu tenho o 1 aqui, ó. Ok? Agora, na linha 8, o S é 0. Esse 0 aqui que está na linha 8, ele vai lá no canto superior direito, né? Onde o quadradinho está numerado com 8, beleza? Ó, então aqui é o 8, a linha 9, a linha 10, ó, ela é aqui embaixo, ela vem com 0. E na 11 vem 1. Ok? A coluna aí onde W é 1 e X é 0, entenderam? A coluna onde W é 1 e X é 0. Vocês compreenderam ela? O que eu fiz ali? Ó, 0, 0, 1, 0. Tá. Beleza. Vamos refazer ela aqui mais devagar então. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Ó. A linha 8 é 1000. Então, aonde que está 1000? Justamente, ó, essa coluna é de 10, né? Então ele está nesta coluna. Aí nas linhas, aonde que eu tenho 00, ó, 00. 0 já achei aqui que é na última coluna, né? Em qual linha que eu tenho Y e Z valendo ambos 0? É na linha 1, 2, 3 ou 4? Então, ó, em qual linha o Y e o Z ambos valem 0, né? Porque, ó, na linha 10, que é essa aqui que eu tô, né, que a gente está grifando aí, ó, né? Eu tenho lá, ó, o W vale 1, o X vale 0. Então é esta coluna aqui que eu grifei, ó. Nesta coluna o W vale 1 e o X vale 0. Aí a minha pergunta é o seguinte, para mim descobrir aonde que está o quadradinho, eu vou ter que saber
em qual das linhas, né, o x vale 0 e o z vale 0, né? Ó, que é aqui, ó, é esse 0,0 aqui, ó, né? É esse 0,0 aqui, né? Em qual linha que é? Na linha número 1, 2, 3 ou 4? Na linha 1. Você viu isso, Edson? Que é nessa linha 1 aqui, ó. Beleza, Edson? Ó, nessa primeira linha, na linha 1, ó, você tá vendo ó, que o y é 0 e o z é 0 também? Conseguiu observar isso, Edson? Opa, beleza. Ó. Então, eu vou colocar aquele zero que tá aqui, ó. Então, esse zero aqui que a gente grifou dessa linha aí, que é a nossa linha 8. Na linha seguinte, 1001, né? Que é a linha 9. Então, eu vou colocar uma bolinha aqui na linha 9. Vai, tá aqui. Então, a minha linha 9 eu tenho que colocar um zero aqui, ó. Então, ele já está coincidindo aqui, ó. Então, a coluna W é a última coluna. Eu tenho W igual a 1 e o X igual a 0. Então, tá aqui. Em qual linha que o Y é 0? Então, Y é 0 e o Z é 1. Obviamente, só sobrou as linhas 2, 3 e 4. Então, ó, procura lá, ó. Y é 0. Então, a primeira coluna aqui é tudo Y, ó. Então, Y é 0 só pode ser esse cara aqui, ó. Né? Porque a primeira linha nós já usamos, então só pode estar na linha 2. Tá bom? Então, na linha 2 eu vou colocar aquele zero lá, que é o zero da bolinha. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Agora, ó, a próxima linha aí, que é a minha linha 10, né? Eu vou colocar um triângulozinho aqui na linha 10. Então, esse zero aqui, que está na linha marcada com um triângulo aqui, ó, direita, ela tem que aparecer aqui também, né? Então, a gente já sabe aqui que a coluna 1, 0, W igual a 1, X igual a 0, é essa coluna grafada aqui, né? Então, é a última coluna. E eu vou procurar o quê? Aonde que y é 1 e z é 0? Ó. Na última linha. Ó. Na última linha você vai ver que o y é 1, o y é 1 e o z é igual a 0. Então aquele zero ali, ó, ele vem aqui. Beleza, Edson? Tranquilo? Ok. E aí você viu que só naquela coluna ali, ó, só sobra um único 1 aqui. Em qual linha que ele tá? 1, 0, 1, 1. Você vai ver então que eu tenho lá W igual a 1, X igual a 0 e na última, né, no último buraquinho aqui que falta nessa coluna, ó, eu tenho Y, né? Então, esta coluna aqui, que é a última aí que falta colocar, eu tenho o quê? Y igual a 1 e Z igual a 1, tá bom? Quem que eu coloco lá? Meu único 1, tá? Então, a única coisa então que a gente tem que ver é que mudou aí, né? Então, eles mudaram de lugar aí, tá bom? E aí, obviamente, só faltam quatro variáveis aqui para colocar, né? Quatro para colocar. Olha, sabe como é que eu costumo preencher isso aí? Como eu já dividi de 4 em 4, eu já sei as coluninhas. Né? Então, essa história de dividir de 4 em 4 tem um simbolismo, né? Porque quando você divide de 4 em 4, você já separa quais são as colunas. Tudo bem? Então, ó, você já separa quais são as colunas. Então, a última coluna
é esta aqui onde W é igual a 1 e x igual a 1. W1, x igual a 1. Então é a última coluna. Nessa última coluna, se você olhar todos os números aqui, que eu tenho aqui de saída? Eu tenho 0, 1, 0, 1. Concorda que eu tenho um único 1 aqui, ó? Esse 1 vai em qual quadradinho? Ele vai no quadradinho 12, 13, 14 ou 15? Esse único 1 aí que está nessas últimas quatro linhas, ele vai em qual linha? Na linha 12, na linha 13, na 14 ou na 15? Vixe, e aí, turma? O que vocês acham? Então vamos lá. Ó. Opa, só um minuto aqui. Então, ó, ele tá, perdão, ele tá na linha, na coluna onde W é zero e X é zero. Então é essa coluna aqui, ó, que eu sinalizei aqui por baixo, né? E é a única coluna que tá faltando, tá bom? Eu quero saber este cara aqui, ó, esse um aqui, ó. Então ele tá onde? Eu, o y é igual a zero, ó, o y é igual a zero e o z é igual a 1. Então, ó, na primeira linha, nesta primeira linha aqui, o y e o z ambos valem zero. Sim ou não? Tudo bem? Beleza. Na próxima linha, na próxima linha, o y vale zero e o z vale 1, que é justamente o que a gente está procurando. Então, este 1 vai aonde? Ele vai aqui, ó, neste cara aqui, ó, que seria o quadradinho 13, tá? E aí você vai ver, né? O W vale 1, o X vale 1, o Y vale 0 e o Z vale 1. Você colocou 1 lá. Agora eu tenho três zeros e três buracos, ó. Não precisa nem se preocupar, né? Então eu tenho aqui 0, 0 e 0. Ok? Beleza, então. Então, eu costumo fazer de 4 em 4, que é mais fácil, sabe? É óbvio que sempre a gente pode cair em alguma coisa tipo, olha, igual essa quadra aqui, eu tenho dois zeros e dois uns. Meu, é o que vai dar mais trabalho, né? Dois zeros e dois uns. Mas essa aqui, por exemplo, é assim, ó. Acha quem é zero, o resto é tudo um, tá? Essas duas últimas aí também é fácil. Acha quem é o um, o resto é tudo zero, tá bom? Bom, beleza. O que que a gente precisa aqui, ó, né? Então eu coloquei aí zeros e um a esmo aí. No caso aqui eu tenho uma série de funções aqui, né? Que a gente trabalhou também a partir de somatória, né? Então você vai ver, por exemplo, na, na A, a somatória de 3. Então, ó, só no 3 que eu tenho um. No B, quem que eu tenho lá? Eu tenho zero, 3, 4, 6 e 7. Então você vai ver que ele vai colocar na zero, na 3, na 4, na 6 e na 7. E na última eu tenho lá W, X, Y, Z, começando 1, 2, 3, 5, 7, 11 e 13.
tá? Então ele foi lá, ó, colocou na linha 1, na 2, cadê a 2? A 2 está aqui, ó, a 2, a 3, a 5, a 7, a 11 e na 13. Legal? Normalmente a gente não coloca esses números aí na tabela, esses números aí de 0 a 15 no quadradinho, a gente costuma não colocar. O que a gente costuma fazer é isso aqui, ó. Ó. Então aqui são várias. Deixa eu fazer uma. Cadê? Aqui, ó. Então, ó, são vários quadradinhos aí e a gente só coloca isso aqui, ó, né? Se é 0 ou se é 1, aquele quadradinho lá, tá? E a gente nem se preocupa aí com se é 0, 1, 2, 3. Por quê? Porque isso aqui agora já vai indo automático, tá? Então isso que está anotado em azulzinho aqui, a gente costuma não trabalhar isso, né? Não fazer. Bom, então, o que é a célula? A célula é cada quadradinho. Ele pode ser um min termo ou um max termo, ou seja, ele pode ser 1 ou pode ser 0. Tá bom? Então, o que são células adjacentes? São duas células que estão diferindo em apenas um único valor, né, do lado, tá bom? Então, se eu andar, por exemplo, se eu observar esta célula aqui, onde está esse 0 aqui, ó, né? Então, o que vai ser célula adjacente? Ou na horizontal, à direita ou à esquerda, porque aí quem varia é o quê, ó? Quem está variando para a esquerda é o W, quem varia para a direita é o X. É um cara só que varia. Ou verticalmente, né? Então, se você subir, quem está variando é o Y, que ele vai de 1 para 0. E se você descer, quem está variando é o Z, que vai de 1 para 0. Tá bom? Não vale na diagonal, porque se eu. Então, uma célula na diagonal não é adjacente, porque se você andar na diagonal, o que acontece? O seu. Na transição aqui horizontal, quem que mudou aqui, por exemplo? O X era 1, virou 0. Então, o X alterou. E na vertical, o que aconteceu? O meu Z, que era 1, virou 0. Então, o Z também mudou. Então, eu tenho duas células variando, tá bom? Então, ela não é adjacente, não pode ser na diagonal, beleza? Ou é na horizontal ou é na vertical, ok? E aqui, ó, vale um ressalto, né? O meu mapa, ele é como se fosse uma esfera, né? Então, eu tenho a coluna 00, ela está se repetindo à direita. A linha 00 está se repetindo embaixo. Então, como se fosse uma esfera fechando. Então, eu tenho o meu, né, a minha adjacência mais estranha é justamente nas pontas. Tá? Então, por exemplo, a, uma célula que está na primeira coluna, ela vai estar adjacente com a última coluna. A célula que está na primeira linha também é adjacente com a última linha. Tá bom? Porque sempre vai mudar um só. Grupos, né? Eles podem ser retangulares ou quadrados, desde que ele tenha 2 elevado a n células, tá bom? E n, obviamente, inteiro. Então, eu posso fazer grupos de 2, 4, 8 ou até 16 termos, né?
E obviamente eu posso fazer um grupinho de um também, né? O mais infeliz aí, mas, né, eu posso sempre fazer grupinhos, né? Então aqui, por exemplo, ele está marcando um grupinho de 4, tá? Um grupinho legal de 4 aqui. São células adjacentes agrupadas de 4 em 4. Então eu consigo fazer um grupo de 5? Não, não tem jeito de fazer grupo de 5. Grupo de 6 também não tem. 2 elevado a n que dá 6? Não tem, tá? Então sempre meus grupos são de células adjacentes e sempre 2 elevado a n. Então, 1 ou 2 ou 4 ou 8 ou 16 elementos. Ok? Tranquilo? Marcaram aí? Os números mágicos da digital são esses, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai. Esses são os números mágicos da gente. Tranquilo? Vamos agrupá-los aqui então. É com esses agrupamentos que a gente consegue fazer, né, as simplificações, tá bom? Então, ó, o cara aqui, o que aconteceu? Ele tem lá uma funçãozinha f e ele transferiu para o Carnot. Então, qual que é a primeira etapa? Eu transferi para o Carnot. Posso pegar do Carnot e transferir para a tabela verdade? Também dá. Se você sabe transferir da tabela verdade para o Carnot, se eu te der o Carnot, você consegue fazer a tabela verdade, né? Então ele tem 1, 2, 3, 4 uns. 1, 2, 3, 4 uns. Vamos ver se ele está certinho aqui, ó. Né? Eu vou dividir aqui de 4 em 4. Aqui não fica legal, mas aqui tem que ser de 2 em 2. Mas esse 0 aqui está na linha 0, ok. Este 1 aqui está na linha 1, ok. Este 1 aqui está no 3, ó. Perdão, está no 2, ó. O 0 está no 3, então está aqui o 0, está no 3, ok. Na linha 4, eu tenho um 0, está aqui, ó, 4. Na linha 5, eu tenho 1, está aqui, ó, 1. Na linha 6, eu tenho um 0, está aqui o 6 da linha 0. E, por último aqui, né, eu tenho 1 aqui no 7, tá? Beleza, ó. Então aqui ele já mostrou os agrupamentos, né? Então eu posso fazer meu primeiro agrupamento, né? Sempre que eu for agrupar, a ideia é você pegar os grupos sempre o maior possível. E você tem que agrupar todos os uns. Uma única vez, não precisa agrupar 2 vezes não, tá bom? Então o primeiro grupo que eu vou fazer é esse cara aqui, ó. Tá, ó. O primeiro grupo que eu vou fazer é esse cara aqui. Você observa o seguinte, ó. De quem que ele depende, né? Então a minha função f agora, o legal é juntar a nossa função f aqui, simplificada já, né? Então o que eu olho? Eu olho de si para cima. Então para cima, quem é que não variou? X ou Y? Olhando para cima. Então ele está em duas colunas, ele está nessa coluna aqui e nessa coluna aqui. Olhando essas duas colunas, qual é a variável que não mudou? É a variável x ou a variável y? X não mudou. Tá? X não mudou. Tudo bem? Mais alguém? Tá. Então, vamos lá. X não mudou. Então, a minha função, aquele quadradinho ali, depende de x. O x não mudou em 0 ou em 1? Ele permaneceu constante em 0 ou em 1? Em 1, né? Então, ele não leva a barra. Ele não leva a barra. Agora eu olho na horizontal. Então, na horizontal, quando você muda, né, do 7 para o 5, do 7 para o 5, o Z também não varia, tá? Então isso quer dizer que este grupinho, ó, depende de quem? De X e de Z. E o Z não varia em 1, também não leva barra.
Então, esse grupinho aqui, né? Esse grupinho aqui é justamente o que ele mostrou aqui, ó, X e Z. Ok? Então, meu primeiro grupinho. Vou passar para outro grupo, né? Então, se eu vou passar para outro grupo, você coloca uma lógica OU, né? E agora, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que as colunas é como se tivesse emendado aí? Então, eu tenho o 5 agrupado com 1. Que ele é como se fosse um círculo, tudo bem? Da primeira coluna para a última coluna, né? Então é onde estão justamente, né? Ó. Então vou até mudar aqui, ó, minha cor, vou colocar aqui um pouquinho mais a laranja, ó. Então esse grupo aqui, ó, que está em laranja, que pega o 5, a célula 5 e a célula 1. Ele está onde? Ele está na coluna aqui, a última coluna e na primeira coluna, né? Então, olhando para cima da primeira coluna para a última, ou você mudando da última para a primeira, qual é a variável que não muda? Olhando essas duas colunas, qual é a variável que não muda? É o y e ele não muda em 1, tudo bem? Ó? Então esse cara aqui depende do y, né? Só que, ó, presta atenção. O y na última coluna, o y é 0. E na primeira coluna, o y também é 0. Então ele não muda em 0. Tudo bem? Como ele não muda em 0, o que acontece com o meu y aqui? Ó? Ele ganha uma barra. Você viu que com o x não mudava em 1. Então você deixava lá o x sem a barra. Agora, da primeira coluna para a última, o y permanece, mas ele permanece em 0. Como ele permaneceu em 0, ele leva a barra. Tá bom? Você olhando na horizontal, então esse grupo está totalmente na linha de baixo. Então ele depende de Z também, tá? Agora, com ou sem barra? O Z leva uma barra ou não leva uma barra? Então, ó, Luiz, na o Z, quando você passa, né, do, é, do quadradinho 5 para o quadradinho 0, o que acontece? O Z, ele permanece em 1. Ele permanece em 1. Então, o Z, ele não leva barra, Luiz, tudo bem? Ele não leva. Porque ele permaneceu em 1. Se permanecer em 0, ganha barra. Se permanecer em 1, não ganha. Ó, foi justamente o que o nosso amigo fez aqui, ó. Y barrado EZ, ó lá, ó. Y barrado EZ. Ou, agora, ó, o que acontece? Vamos mudar de cor aqui também. Vou colocar uma azulzinha aqui. O que acontece? Ó, eu tenho esse 1 aqui, ó. Se você andar para a direita, eu tenho um 0. Se você andar para a esquerda, você tem um 0. Se você for para baixo, também tem um 0. Ou seja, eu não consigo agrupar ele com ninguém. Ah, professor, mas na diagonal eu não posso fazer. Porque na diagonal acontece o quê? Eu vou mudar o z e vou mudar também outra variável, ou x ou y. Então eu não posso fazer na diagonal. Então aqui, ó, esse cara aqui, ele é um grupo de 1. É o pior grupo que tem. Porque se ele é um grupo de 1, ele vai pegar todas as variáveis que ele tem aqui. Ou seja, x, y e z. Agora, a única pergunta é: quem que vai levar barra?
Então, nesse grupo que está lá no quadradinho número 2, né? Quem que leva a barra? Ó, o Danilo está falando que é o X e o Z. Quem mais concorda com o Danilo? Vixe, o silêncio total. Ninguém concorda com você, Danilo. E agora? E alguém discorda? É exatamente isso, Luiz. Então você segue a mesma ordem. Então, neste quadradinho, que é o quadradinho número 2, você olha para cima e você vê que o x é zero. Então o x ganha uma barra. O y, ele é 1. Então ele não ganha barra. E olhando o Z é zero. Então o Z ganha uma barra. E aí você vai ver que eu tenho aqui a resposta, ó. X barrado, EY e Z barrado. Ok? Jovens, dúvidas? Daqui para frente só vai aumentar.